Hoje a gente está aqui no cemitério municipal de Cruz Alta para uma outra pauta misteriosa, dessa vez algo histórico, um túmulo meio oculto aqui do cemitério, vamos dizer assim, meio que escondido entre um túmulo e outro, que chama muita atenção. O túmulo de alguém envolvido na Guerra do Paraguai. E para falar sobre Guerra do Paraguai, sobre história, a gente tem aqui o nosso convidado, o escritor e historiador Rossano Cavallari. E eu já vou começar te perguntando, Rossano, primeiramente, o que foi a Guerra do Paraguai? Puxa, a Guerra do Paraguai foi um dos movimentos mais tristes, talvez assim, no sentido bélico, né? Porque dizimou uma nação inteira, jovens, crianças, que foi o Paraguai. Então houve uma tríplice aliança, como Argentina, Uruguai e Brasil, e essa guerra, então, por vários anos, provocou uma catástrofe dentro desses países e no próprio Brasil, pelas consequências que uma guerra traz. Não é apenas por ser a Guerra do Paraguai. Seja como for, o Brasil saiu vitorioso e muitas pessoas dessa cidade que nós estamos aqui, que é Cruz Alta, se dispuseram a entrar como voluntários para lutar no Paraguai. Sabes, eles chamam da Tríplice Aliança, né, a guerra. Sabes que eu estava olhando esses dias os estados do Brasil que mandaram contingentes. O estado do Pernambuco, por exemplo, mandou 5.000 homens, 5.176 homens. Todo o estado? Todo o estado do Pernambuco. Pois bem, fazendo uma análise de todos os processos de arregimentação de tropas no município de Cruz Alta, que era um município grande, né, são 3.797 homens. Praticamente é considerado o maior contingente de um município que foi lutar no Paraguai até hoje, né? E de lá a grande parte morreu, não digo a maioria, mas uma grande parte deles ficaram por lá, vitimados por tifo, por doenças outras, tantas febres, malária, né, ocasionadas pelos alagados, os charcos paraguaios que tem por lá. E esses cruzaltenses, a grande parte das famílias aqui ficaram, a cidade ficou muito em suspensão, todas as atividades, porque todas essas lideranças políticas e uma grande parte dos escravos foram levados juntos para essas lutas. A própria loja maçônica Harmonia Cruzaltense, fundada em 1856, recente, tinha sido fundada, ela teve que abater colunas temporariamente, porque não havia ninguém, todos os membros praticamente da loja foram lutar no Paraguai. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com 3 repúblicas: Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos, só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a Bacia do Prata, precisa negociar com as 2 maiores potências da região. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos, Francisco Solano Lopes. López era una persona que no sabía nada de economía. Como Luis XIV, ¿verdad? L'état c'est moi. Había conocido la corte de Inglaterra, la corte de Napoleão III. O Solano Lopes era um grande louco da América do Sul. Ele tinha sonhos de ser um Napoleão. This was a leader who had a certain vision of Paraguay. He had a certain vision of his own wisdom and his own strength, which was quite divorced from reality. Mas tu quer me dizer que o cara ia criar um paraíso na Terra? O Solano Lopes é uma piada, né? Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10.000 homens para quase 100.000 combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Antes de atacar, Solano Lopes tenta conversar com o Brasil. He sends a letter off to Dom Pedro and asks Dom Pedro to honor his agreement. Mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano Lopes envia. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, os soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso.
muchos los paraguayos cometieron abusos en territorio brasileño y argentino. O exército paraguaio avança, deixando um rastro de destruição por onde passa. Os generais levam junto as suas esposas, que aproveitam para saquear as casas no caminho. Os invasores paraguaios de Mato Grosso saquearam, levaram a população civil forçada para Assunção, porque o Mato Grosso estava indefeso. Você não tinha força do exército do Mato Grosso. Outra frente do exército chega ao Rio Grande do Sul e toda a cidade de Uruguaiana foge. O Paraguai invade o Brasil, mas é só o começo. A partir de agora, metade de um continente vai entrar em guerra. Esse personagem que está atrás de nós, lá de cima, Jango Vidal, filho de um dos fundadores de Cruz Alta, Vidal José do Pilar, era bisavô do Érico também, do Érico Veríssimo. Esse foi um dos maiores comandantes, tenente-coronel, lutou com Osório, com todo esse pessoal lá no Paraguai, veio laureado, veio doente de lá, inclusive. Esse foi um dos personagens que levou o maior contingente, cerca de 600 homens, né, a sua brigada, a Brigada das Missões, que ele chamava, com grande parte dos voluntários arregimentados no município de Cruz Alta, né, 99%, um ou outro de outros lugares que se entraram nesse processo todo aí. Então, veja bem, nós estamos aqui, Fernando e meus queridos amigos, nós estamos à frente de um túmulo, mas são milhares de túmulos que tem aqui e muitos desses personagens são ligados diretamente a essa campanha contra o Paraguai. Militares assim de estirpe, comandantes que levaram 500, 600 homens, são 8 ou 10 comandantes que se engajaram nessas fileiras, o Corpo de Voluntários número 19, número 41, a Guarda Nacional, toda essa gente saiu de Cruz Alta, marcharam e foram lá lutar. O próprio Firmino de Paula, que está enterrado logo ali, foi um dos que lutou, inclusive, na Batalha de Tuiuti. Isso está no livro Os Olhos do General, né? Ele cita os comandantes, tudo isso. Então nós temos histórias muito ricas e vivas dentro desse lugar onde tem mortos, onde tem pessoas que já se foram, mas as suas memórias estão cada vez mais latentes, né? Rossano, quando se fala em guerra do Paraguai, e a gente está falando aqui de grandes figuras, né? Outro dia a gente gravava uma matéria aqui no cemitério falando num crime bárbaro que aconteceu aqui dentro, mas esse local também é um local, como tu falou, de grandes pessoas que lutaram na guerra, tiveram uma importância fundamental, não só em Cruz Alta, mas em toda a região, né? E como não falar do general Firmino de Paula, que inclusive, e aí eu recomendo, o livro Os Olhos do General, que tu tão bem produziu numa riqueza de detalhe, justamente falando sobre essa figura, né? E a gente está aqui na frente do túmulo, né? Onde inclusive consta só o nome da esposa dele, né? Eu queria te perguntar, para uma pessoa também que tem a importância que nele teve, lutou na guerra, em torno de 20 anos de idade, né? Quantas outras figuras tem enterradas aqui, né? Nomes de importância que tu lembra, que lutaram na Guerra do Paraguai, formado aí pelo Brasil, Argentina e Uruguai, né? Uma tríplice aliança para combater apenas um país, né? Qual a importância desse cenário e dessas pessoas nos dias de hoje? Eu acho que o importante é você voltar naquela época e ver todo esse processo que se formou, foi um verdadeiro turbilhão. E esse turbilhão envolveu emocionalmente a todos, ou seja, lutar contra o déspota que eles chamavam, que era o Solano Lopes, Francisco Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai. Dizem os historiadores, alguns que era ditador, dizem que outros governava de modo mais moderno, inclusive que o Paraguai era um dos países mais adiantados da América naquele momento, mas houve um turbilhão de emoções. E o que se sabe é que naquele momento todo mundo decidiu ir combater o Solano Lopes. Uruguai, Argentina, e aquelas tropas saíram, e gente a cavalo, gente de carroça, gente disso, daquilo, lá adiante de barco, e foram indo, né? E aí chama atenção porque não só aqui, nesse personagem famoso, que é o Firmino de Paula, que foi um dos que lutou na Batalha de Tuiuti, inclusive, né?
personagem rico da história, Batalha do Tuiuti, pô, né? Lá atrás tem mais gente, se a gente for enumerar todos esses aqui, estão plantados aqui, não só esses túmulos aqui, mas estão plantadas verdadeiras experiências de guerra, que foram talvez a mola propulsora para outras batalhas, porque essa gente tinha no sangue essa coisa de pelear. O gaúcho por si só, né? E aquela gente de antigamente, a peleia era uma das coisas mais naturais, né? Claro que guerra é uma das coisas que todo mundo abomina, mas naquela época era muito mais comum do que hoje, inclusive, se pelear por pouca coisa. É. Inclusive, até uma coisa interessante para a gente falar aqui, a gente não tem aqui só, vamos dizer assim, veteranos da Guerra do Paraguai. O próprio Firmino de Paulo lutou em tantas outras revoluções, a gente tem Procópio Gomes, a gente tem até, tu citava antes o exemplo, né, de uma das legendas aí do Rio Grande, que está enterrado aqui próximo à capela, que prendeu, né, outras figuras históricas da Revolução Farroupilha. Melo Manso, quem é esse cara? Antônio de Melo Albuquerque, bisavô paterno do Érico Veríssimo. Ele casou com a filha do Vidal José do Pilar, que por sua vez era pai daquele Jango Vidal que nós falamos. Pois bem, o Melo Manso foi um dos que liderou o contingente, a Leal Divisão Cruzaltense, na Guerra dos Farrapos. Era um contingente grande de homens que saiu daqui perseguindo os farrapos, por todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E tanto é que em Curitibanos, em Santa Catarina, no combate de Curitibanos, a tropa de Cruz Alta dizimou os farrapos. Deu um processo terrível. Tanto é que a Casa das 7 Mulheres, que a Rede Globo fez, esse é um especial, né? Aparece muito particularmente esse episódio deles, os cruzaltenses, destruindo as tropas farrapas. E mais, no acampamento, aparece o Melo Manso na Rede Globo, nesse especial. E a Anita Garibaldi chegando, pedindo licença para ver entre os feridos se o Garibaldi estava morto. Né? Que houve uma degradação muito grande das tropas. Né? E ali ela foge, atravessa o rio a nado, né? e dá início a uma outra história. Mas esse personagem está enterrado aqui em Cruz Alta. Foi um personagem riquíssimo, também morreu pobre, praticamente esquecido, né? E foi um dos grandes heróis que também durante a Guerra do Paraguai já estava bem doente, arregimentou muitas forças, embora tenha ficado em Cruz Alta. Exatamente, dá para dizer que o cemitério municipal de Cruz Alta hoje, ele é um livro. Ele é um livro porque tem tanta coisa, tantas pessoas, tantas legendas do Rio Grande enterradas aqui, que dá para dizer que é um livro que dá para ser escrito por mais várias e várias gerações. Eu tenho para mim, olha, eu não sou daqui, tu sabes, eu sou de Santiago, uma outra cidade, que tem um cemitério interessante. Eu costumo visitar como historiador alguns cemitérios, mas o cemitério de Cruz Alta ele chama a atenção porque ele é a própria história viva da cidade, sabe, e do próprio Rio Grande do Sul. Se tu fores ver esses elementos que estão enterrados aqui, sepultados aqui, puxa vida, cada um tem uma história que dá um livro, cara, uma grande parte desses personagens. Principalmente das passagens bélicas, não só a Guerra dos Farrapos, a Guerra do Paraguai, mas principalmente a Revolução Federalista em 1893, na qual a cidade virou um verdadeiro fim de mundo, né, porque houve uma destruição generalizada, combates aqui dentro da cidade, uma mortandade, massacres, enfim. As pessoas ficaram enlouquecidas durante 1893 até praticamente 1895, e isso aqui virou um inferno, virou um caos. E esses personagens estão aqui, presentes todos. Esse aqui é um exemplo claro também, que foi talvez a figura-chave da Revolução, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tinha nessa mesma época a cultura do Velho Oeste sendo escrita nos Estados Unidos, nós tínhamos as revoluções aqui. A gente veio até esse cemitério hoje para o nosso ouvinte e telespectador entender, justamente para falar sobre um dos nomes, né, icônicos também. Não tem como provar se é justamente essa pessoa que está enterrada, que eu não sei, que fizesse um estudo, fosse feito um exame de DNA, digamos assim. Mas é impressionante que a gente encontrou um túmulo aqui, Rossano, e tu me comentava que já nos anos 70 tu já tinha visto esse túmulo e tinha te chamado a atenção, que é justamente o túmulo do Francisco Solanho Lopes, que seria esse pivô, né, da Guerra do Paraguai, o ditador, né, como tu falou, algumas pessoas dizendo que ele era um ditador, outros que ele era um governante mais moderno. É importante falar isso, que no Paraguai ele é considerado ainda como um herói de guerra, né? Em Assunção ele é tido como um grande herói do Paraguai, mas tem um nome, o mesmo nome, enterrado aqui, né, dentro do cemitério
de Cruz Alta. E eu convido vocês agora a nos acompanhar até esse local. Então, né, em frente aqui ao túmulo, justamente de uma pessoa que o túmulo está escrito em espanhol e o nome, Rossano, eu queria que tu falasse o nome de quem está enterrado nesse local aqui. Eu vim no cemitério na década de 70, eu vim morar em Cruz Alta em 1970, eu era adolescente, pequeno ainda, mas com o tempo, eu tinha parentes aqui enterrados, comecei a visitar o cemitério. Por volta de 1974, por aí assim, eu encontrei uma lápide, na verdade, cravada mais para o chão. Não era esse túmulo que está aqui. É aquela lápide que está lá com alguns retratos por cima. E que me chamou a atenção, é uma outra cor, né, de mármore, assim, escuro. Aqui yacen los restos mortales de Francisco Solano Lopes, QEPD, que em paz descanse. E isso me chamou a atenção de, puxa vida, será que é o general paraguaio que está aqui? Será que trouxeram os restos mortais dele para cá? Porque, considerando que Cruz Alta foi a cidade que mandou um contingente gigantesco lutar no Paraguai, o Solano Lopes morreu em 1870, morto pelo Chico Diabo, um gaúcho, um cabo gaúcho que lutava lá nas forças do Império Brasileiro. E então tem-se por normal que ele foi enterrado, o Solano Lopes, lá no Paraguai. Bueno, agora tu vê um troço desse aqui assim, né? Embora tenha uma outra data ali, falecido em 1918. Uma vez o jornal Correio do Povo fez uma pesquisa aqui e se chegou a algumas ideias não conclusivas de que poderia ter sido um uruguaio, mas não se comprovou isso. Ficou no ar aquela dúvida, sabe, Fernando? A dúvida é a seguinte: poxa, seria possível que as tropas de Cruz Alta não tenham trazido os restos para cá e se deu um jeito lá para enterrar o Francisco Solano Lopes? Isso aqui é viagem de historiador, né? Claro, Viagem de Inclusive era normal, né? A gente vê que na época dessas revoluções, muitas vezes eles pegavam o inimigo, traziam para expor em praça pública, para tripudiado. Inclusive houve tantos outros casos muito parecidos de que as tropas contrárias traziam, né? Justamente como se fosse um troféu aquele cadáver. E a gente passa aqui na frente, Rossano, e eu te pergunto, tu como historiador, como escritor, né, que tem um foco gigantesco nessa área de história, tu vê isso aqui, fica arrepiado. Como historiador, a gente tem que avaliar todo o processo documental. Para nós historiadores, o Solano Lopes está enterrado no Paraguai. Muito bem. Isso aqui levanta uma dúvida que merece uma pesquisa mais a fundo. Saber quem era esse personagem, se de fato existiu, ou o que as tropas de Cruz Alta trouxeram, né, para cá. Não se sabe de nada, é um grande mistério. E falando em mistério, por isso que nós estamos no cemitério de Cruz Alta. Exatamente. Acho que talvez um dos lugares mais misteriosos do Rio Grande do Sul. Exatamente. E o que intriga mais ainda, e aí começam aquelas teorias, né? Ali diz, né, Francisco Solano Lopes, né, falecido no dia 28 de outubro de 1918. Bom, né, Francisco Solano Lopes, ele morre nos anos de 1870, né? E aí começam as teorias. Teriam colocado a data errada para justamente confundir, né? Cabe-se falar que, segundo conta a história, os restos mortais de Francisco Solano Lopes descansam hoje em Assunção, se eu não estou enganado, né? Assunção, no Paraguai. Só que a única prova de que é ele que está lá são provas documentais, né? Pelo que se sabe, não tem uma comprovação mais afínqua de ser justamente ele que está enterrado lá. E aí a gente cruza aqui um túmulo em espanhol com o nome, né, de um homem que lutou contra o Brasil, e as demais pessoas que a gente vê ali que são mais... Não são familiares, porque o sobrenome ali é Menezes, né? Então a gente fica pensando, quem será que de fato está enterrado aqui dentro? Se tu pudesse... Dá um palpite, Rossano, como alguém que é apaixonado por história, que já escreveu tantos livros falando sobre as nossas grandes revoluções, o que tu diria? Eu diria que eu, como historiador,
como cruzaltense, eu queria muito que fosse verdade, né? Porque nós teríamos um fluxo turístico muito grande de pessoas para fazer essa visitação. Mas isso é uma outra história. Nós temos que fazer uma análise séria, como compete a todos os historiadores. O que deixa no ar, Fernando, é a grande dúvida, é o grande mistério, que vai permanecer enquanto isso não for solucionado, pode ter certeza. Exatamente. A gente contou aqui então essa história misteriosa que intriga. E Rossano, aproveitando o gancho, né? Não é todo dia que a gente consegue dispor o prazer da tua companhia. Lá em Birubá se fala muito sobre túneis nazistas. Mas aqui, falando em túneis, e a gente ficou sabendo, inclusive conversando contigo já, existem túneis nesse cemitério. E eu queria que tu falasse, aproveitando esse ganchinho, esse bônus final dessa matéria. É verdade que tem túneis aqui? E se tem, quem construiu e por que não se tem acesso hoje? Esse cemitério foi construído a mando do presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Alta na época, um juiz pernambucano, Emetério Veloso da Silveira, que escreveu um dos livros mais importantes da historiografia rio-grandense, As Missões Orientais e seus Antigos Domínios. Ele viveu em Cruz Alta há muitos anos. E ele mandou construir esse cemitério, até porque lá na cidade o cemitério ficava atrás da igreja. Depois tentaram fazer um cemitério novo na praça onde hoje está a prefeitura, mas não chegaram a implantar no cemitério nenhum. Só criaram uma lei, cercaram com um muro e não aconteceu nada. Depois eles determinaram esse lugar então para fazer isso. E ele escolheu vários pensadores, pessoas, arquitetos, enfim, para fazer isso aqui. E tem gente da França, inclusive, que fez o desenho arquitetônico. E dentre esses túmulos mais históricos, mais antigos, que a parte histórica é a parte na esquerda de quem entra antes da capela, um pouco antes da capela. Muitos desses túmulos de personagens mais históricos existiam entradas aos sapões onde se desciam. Eu, no meu ponto de vista, pelo que me disseram uma vez, era onde se deixavam os espólios de guerra, uniformes, espadas, dessa gente que lutou nessas revoluções, nessas guerras todas. O que não é impossível de ter sido. Hoje tem restos de algumas que estão lacradas, assim, né, acimentadas há muitos anos, e para evitar a profanação, os saques, né, como acontece ainda hoje nos cemitérios, de modo geral, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Perfeito, tá aí então. Então, só para tirar essa dúvida aí que o pessoal tanto fala, né? Será que há túneis aqui no cemitério de Cruz Alta? Rossano, agradecer a tua presença, muito obrigado por mais essa parceria e essa aula de história, né? Eu já quero aproveitar para já pedir para te deixar o teu contato, que inclusive o Rossano tem grandes livros da área da história, Os Olhos do General, né? Dentre outros livros, O Ninho dos Pica-Paus, que é um dos meus prediletos, né? Esgotado, inclusive. Eu queria que tu falasse um pouquinho quais as obras que tu já escreveu e deixar o teu contato, caso alguém queira entrar em contato. Inclusive, o Dicionário de Cruz Alta, o 2, né? Que foi um dos livros, assim, mais fantásticos que eu tive o prazer, inclusive, de ser presenteado por ti. Pedi para te deixar o teu contato e os livros aos quais tu já escreveu. Escrevi O Ninho dos Pica-Paus, que é a minha obra talvez mais emblemática, no sentido da representatividade da Revolução Federalista, né? Está esgotado, já vai para a 3ª edição. Os Olhos do General, que fala sobre o general Firmino de Paula, é um ensaio biográfico indicado por 2 universidades dos Estados Unidos. Temos também A Gênese da Cruz Alta, publicado na época pela Universidade de Cruz Alta, em 2004. Fala um esboço da gênese da cidade, desde o período dos jesuítas até o fim do Império, início da República. Depois nós temos o Dicionário de Cruz Alta, 1ª edição, depois já agora na 2ª edição, edição do bicentenário da cidade, um livro com 600 páginas. O Ninho dos Pica-Paus está esgotado, como eu falei, a Gênese também. Nós tivemos também a Harmonia Cruzaltense, Tradição e História na Maçonaria Gaúcha, que é um livro sobre toda a história da maçonaria em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul também. Então, um livro bem interessante. E esses livros estão aí à venda, a gente pode entregar via correio, ou se você passar por Cruz Alta, entra em contato com a gente. O telefone é 98134 7842. Tem um e-mail também para deixar? Tem o rossanocavalari@gmail.com, ou me acessa no Facebook, no Instagram, a gente está por lá, sempre divulgando essas matérias de livros. Entre em contato aí, né, nos links da bio, né, e outras coisas todas, como se criaram hoje em dia um monte de coisa, né? As firulas da internet, né? Para encontrar a gente e bater um papo, tá bom? Exatamente. E toda sexta-feira, publicado nas páginas do Jornal Alto Jacuí, as colunas do Rossano, né? Sempre trazendo histórias, curiosidades e também aquele quê de mistério.
Muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais uma matéria histórica aqui na cidade de Cruz Alta, no Cemitério Municipal de Cruz Alta. Fernando Cooper com imagens de Lucas Lorenzoni.